Olá, olá, nossos seguidores. Mais uma vez estamos com o nosso podcast Sabedoria Ilimitada. Mais uma edição. Esteja aí, esteja atento que hoje nós temos dois convidados extraordinários que vão nos trazer um tema muito pertinente. Tema este que tem constituído muitas inquietações na nossa sociedade. Vamos falar sobre a mentalidade de alta performance. Quem tem sido tu na tua atuação? Gostarias de ser a 100% assertivo? Tens tido alta performance? O que é a alta performance? Se tens te questionado o que é a alta performance, hoje esses especialistas trarão a resposta que tu tens feito. Muito sinceramente, poste, meta o teu clique, o teu gosto, sobretudo subscreva o nosso canal, Podcast Sabedoria Limitada, para que possas então receber as nossas notificações. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Madalena Batalha. Muito obrigado à direção ou à equipe maravilhosa pelo convite. Nós estamos aqui no podcast Sabedoria Limitada. É com muito prazer, muita honra poder fazer parte desta edição. Ok, seja bem-vindo, Osvaldo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Tá tudo bom, Luzolo? Tá tudo bem. Muito obrigado pelo convite, né? Eu gostei de cá estar e pelo tema, né? E tendo em conta que são assuntos e temas de momento, né? O movimento que nós estamos a viver agora, ela leva-nos a pensar sobre o alto e a alta performance, principalmente começando do princípio, que é a mentalidade da pessoa. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, fique aí, vista a apresentação dos nossos vencedores, nossos seguidores, meta o teu gosto, fique atento, se chegastes agora, temos o tema mentalidade de alta performance, estamos com o nosso convidado especial, Luzolo Antônio, e o outro convidado especial, Osvaldo Narrombo, mas para que a nossa audiência, nossos seguidores possam saber que realmente vocês são e fazem, por favor, agora eu gostaria de saber o que realmente vocês fazem, qual é a vossa atuação no mercado? Viva, tenho que me apresentar, né? Seja à vontade. Eu sou Luzolo Antônio, né? Ok. As minhas funções, né? A minha operacionalização está no treinamento da mente das pessoas. Ok. Eu sou gestor de projetos já há 16 anos. Sou escritor. E gosto de ser esse ser maravilhoso que eu sou, que é a imagem e semelhança de Deus. Muito bom, uau, escritor? Ok. Sim, eu tenho 3 livros no mercado, o quarto já vai sair daqui a 2 meses. Quais são os títulos? Já. Por favor, já agora, nossa audiência tomar conhecimento. O primeiro livro foi O Poder da Realização, né, que foi o livro que colocou-me no mercado. Eu tenho este livro, deixa que eu autografar um dia. Olha, esse livro teve uma mágica, né? Porque quando eu escrevi, ninguém me conhecia no mercado. Ok. Então, eu não sabia como vender, levar isso a muita gente. Então, o que é que eu fiz? Eu meti quase 2 milhões e tirei 1 bilhão e 500 de livros só para oferecer. Comecei a oferecer no mercado. E demorou 3 anos para começar a receber os feedback das pessoas. E isso impulsionou-me a escrever o segundo livro, que é a origem do impedimento. Ele fala mais dos bloqueios e o que é que impede as pessoas de alcançarem o que elas desejam. Ok. E por que as pessoas colocam em impasse em expressar o que eles desejam profundamente no coração, que foi preparado para ele. Na origem do impedimento. Nós temos muito isso e nós tratamos mais isso na imersão PR. Ok. E o terceiro é a arte para ativar o seu poder. É mais para líder. É para mentalidade de líder. Okay. É um livro de 210 páginas, escrevi com amor e está por aí no mercado. Ok, muito bem, muito bem. Hoje o tema promete mentalidade de alta performance com esses nossos convidados especiais. Já agora, Osvaldo Narrombo, o que tu fazes? Qual é o teu posicionamento no mercado? Bem, Quem és tu? eu sou Osvaldo Narrombo. Eu sou o homem mais completo do universo. Porque se eu sou assim, imagina Deus. Se eu tenho esta imagem, este protótipo, imagina a imagem e o protótipo de Deus, não é? Uhum. Tenho agora a oportunidade de ter o
método A Plenitude em Si. Ok. É um método que trabalha a essência, porque vem do meu propósito. Tudo o que eu faço vai exatamente para a raiz da pessoa. Porque o meu slogan é: toda mudança é real, mas toda mudança é essencial. Ok. Se você não tiver uma mudança, você não consegue viver a plenitude que Deus colocou para a nossa terra. E se você não alcançar a mudança, você vai passar aqui como um mero expectante da vida. Ok. Então tem o método Plenitude em Si. Também sou criador do o poder da autoproatividade, não é? Também é um método que traz produtividade em todos os níveis, todas as escalas. Na verdade é o que nesse preciso momento eu tenho estado a me especializar, e como um ser único, então penso que as coisas únicas é o que nós fazemos, Ok. certo? Ok. E o resto são títulos: sou coach, sou mentor, sou consultor, Ok, são ok. títulos, e eu falo isso, para mim não faz muita diferença. O que faz diferença é primeiro a imagem e semelhança, que é: eu sou o homem mais completo do universo e Osvaldo Nambo. Ok, Ponto muito final. bem, muito bem, muito bem. Hoje estamos então com esse tema, mentalidade de alta performance. E como não podia deixar de ser, aqui no podcast Sabedoria Ilimitada, os nossos convidados trazem sempre um brinde, não é de caráter obrigatório, mas o nosso convidado, o Luzolo Antônio, fez a questão de trazer um presentinho para o podcast Sabedoria Ilimitada, que ele fará chegar agora. Luzolo, gostaria de saber o que estou curiosa para saber. Uau! Eu trouxe aqui, né, o Ok. primeiro meu livro, Aham. Poder da Realização. Ok, muito bem, o poder da realização. Essa é a minha marca mesmo, patente, né? Muito bom. E tenho aqui, esta aqui, A Origem do Impedimento, que Uau, interessante. é o segundo livro, os meus presentes para A o origem do podcast. impedimento e o poder da realização. Gratidão, obrigada, tá, Luzolo? Obrigada, querida. Ok, obrigada. Muito bem, muito bem. Uau. E este livro, por favor? Essa Faça aqui já a publicidade ali. só fiquei com esse, Aham. né? Eu vou ver se aí, até o final do ano imprimimos mais exemplares. Muito bem, muito É o bem. meu terceiro livro. Nossos seguidores, Sim. se calhar, vão querer adquiri-lo. Certeza que é bem melhor ficar assim. Posso Ok, colocar o terceiro o poder também da aqui? realização, Certo. a origem do impedimento. Muito bem. E agora, então, vamos entrar no nosso tema. Este tema aqui é pertinente à mentalidade de alta performance. Incrível. O que é, então, esta alta performance? Luzolo Antônio. Olha, realmente existem dois parâmetros que eu falo, né, para as pessoas não confundirem acerca de alta performance. Nós temos alta performance e temos auto performance. São dois índices de medições que as pessoas têm que saber diferenciar. Ok. Quando O que é você- alta performance e o que é Quando você fala de auto performance? auto performance, você está fazendo uma avaliação interna Ok. acerca da tua personalidade, Introspectivo. introspectivo. Em relação a você, a tua essência, aquilo que você foi chamado para fazer e a execução das suas funcionalidades. Ok. Ok, isso você está fazendo uma auto Performance. performance interno. Quem sou eu? O que eu fui chamado para fazer? Eu estou a exercer as minhas funcionalidades, todas elas estão a funcionar. O que eu tenho que fazer? Onde é que eu estou a falhar? Como é que eu posso fazer melhor? Quando é que eu falhei? E quando é que eu tenho que fazer melhor? Você está fazendo uma autoavaliação. As pessoas não fazem isso. É difícil você fazer uma autoavaliação. Então, Parar quando você não para faz se uma autoavaliação, autoavaliar. automaticamente a tua autoavaliação vai ser negativa. Por quê? Porque você não tem índice de medições. Ok. Para a evolução, você tem que ter parâmetro de medições. Você vai medir com o quê? Em relação ao quê? Se você não se conhece, como é que eu vou me medir com o Osvaldo ou com a Madalena se eu não conheço as minhas funcionalidades? Ok. Exato. A auto-performance é em relação ao mercado, ao que você faz. Exemplo, imaginemos 3 coaches. Ok, será que eu estou a evoluir nesse mercado de coach? Então eu vou pegar o Osvaldo, eu vou pegar a doutora Madalena e vou medir. Qual é o meu nível? Isso é auto-performance. É um índice de medição que chamam medir a concorrência no Olhar mercado. para si Então, mesmo, a certo? auto-performance é como você está realmente a desenvolver, a crescer e a desenvolver no mercado. Crescimento em termos de quantidade e desenvolvimento em termos da qualidade das tuas entregas no mercado. Ok. É importante fazer isso. E a alta performance, já agora?
Ok, então, conforme eu disse, né? Alta performance interno, alta performance interna, alta performance é externa em relação ao mercado. Ok. Se eu estou a me comparar com as pessoas, eu estou a fazer a medição da minha atuação, da minha empresa em relação ao mercado, aonde é que estou, Ok. a competitividade com o mercado. Muito E bem. isso ninguém faz, é difícil fazer isso quando você não se conhece. É difícil realmente, temos de nos conhecer que é para poder questionarmos e acharmos a resposta. Partimos do pressuposto que se nós não sabemos onde estamos, então qualquer lugar para nós servirá, certo? Uhum. Também pode ser, também é isso que falaste e falaste muito bem, sabe? Ok. Quem na realidade não sabe quem ele é, tudo que aparece ele faz, Ok. tudo que vem à cabeça ele aceita. Aceita. Uma mente desocupada, todo pensamento que vem ocupa espaço. Eu dou sempre um exemplo, né? Eu estava estava aí no serviço, então parei num engraxador. E tinha uma árvore aí ao lado. E quando parei no engraxador, o que aconteceu? Havia pássaros na árvore. E senti algo a me cair. Pá! Então eu disse, "Eita, parece que alguma coisa sujou-me." Eu dei conta que o pássaro cagou-me. Estás a entender? Eu disse, uau, eu não consigo controlar quando o pássaro caga para mim. Mas eu consigo controlar o que eu quero que fica na minha mente. O que eu quero que permaneça na minha mente. A única coisa que você tem a possibilidade de ter o controle são a gestão dos pensamentos que passam por ti. O resto que é da natureza, ela acontece por causa de princípios. Acontece realmente. Por causa de princípios. Isso Muito nós temos bem. o nosso controle. Muito E bem, uma Luiz. vez você tendo isso, tendo controle da gestão dos teus pensamentos, você começa a ter a gestão da tua carreira, começa a ter a gestão da tua performance, de medi-la e de projetá-la. Óbvio. Tem se dito que tudo começa e termina conosco, Quando está se certo? falar de mentalidade, nós temos que ter uma noção. Mentalidade não é uma coisa que nós vivemos antes ou que estamos a viver agora. Não. É a estruturação da nossa mente para a projeção. Isso é mentalidade. Ok, Osvaldo, vou querer escutá-lo também. A pergunta é extensiva para si também. O que é então a alta performance? Certo. Olha, ouvindo do Luzolo sobre medições, é sabido que o que não é medido não é taxado. Ok. Não é taxado. Mas há condições em que nós definimos uma taxa para conseguirmos medir. Porque você pode não ter a medição, mas você definir o que você vai medir no futuro. Realmente. Isso chama-se um protótipo para alcançar uma performance. Então, o termo alta performance para a minha área de produtividade é um estilo de vida que você vai definir, onde você, dentro dos teus padrões de rotina, de hábitos, de comportamentos ou de cultura, certo? Você vai definir quanto você tem para desenvolver para si, para alcançar esta diferença que você tem no seu meio. Então, alta performance ou performance é um estilo de vida, é um modelo de vida, é um protótipo de vida que você define para si para alcançar um determinado objetivo, um determinado resultado. Então, dentro deste modelo de vida é que você começa a se diferenciar, não é, do modelo que o teu meio social te apresenta. Então, eu definiria a alta performance como um estilo de vida. Mas é lógico que para se ter uma alta performance é preciso ter uma mentalidade de alta performance. Porque você é os teus hábitos. Ok. E hábitos são congruentes com a mentalidade. Você só faz o que você pensa. E se você é o que você pensa, você é o que você acredita. E se você é o que você acredita, então você é o que você faz. Okay. Entende? Então, o teu estado atual vai definir o teu estado desejado por intermédio da tua mentalidade. Então, a tua alta performance tem que estar associada à tua mentalidade. Se tu tiveres uma mentalidade de alta performance, você consegue taxar
medir ou alcançar este modelo ou estilo de vida de alta performance. Se você tiver esse estilo de vida de alta performance, você consegue ter uma mentalidade de alta performance, porque o comportamento muda a mente e a mente também muda o comportamento. Ok, muito bem, Osvaldo disse que o comportamento muda a mente e a mente muda o comportamento. Visto que o ser humano nós temos a vida sistêmica, não é? Além do profissional, nós temos a vida serviço, saúde, parentes. É uma pessoa que tem a mentalidade de alta performance, é caráter obrigatório abranger todos os pilares da vida? Olha, eu acho esta ideia de vida sistêmica muito literal. Muito literal. Porque isso também varia de pessoa a pessoa, porque ainda que tu queiras alcançar todos os teus objetivos, você acaba não alcançando nada. Ou ter uma vida mediana. E uma vida mediana é como se fosse uma sobrevivência. A vida é feita de sacrifícios. Porque eu tenho uma definição que diz assim: a maneira como você vê a vida é como a vida será para si. Certo? Se você ver a vida que ela tem de ser sistêmica, você vai ter uma vida sistêmica. Mas se você ver a vida que ela tem de ser diferenciada das outras, você vai ter um estilo de vida que vai mesmo se diferenciar dos outros. Okay. Então, a escolha é sua. A escolha é sua. Você escolhe se vai querer viver num padrão social mediano, boas, você vai ver, vai ter que dar 10%, são 11 pilares, não é? São 11 pilares. Logo, se nós dividirmos 100 por 11, nós vamos ter 9 ou 8, qualquer coisa. Quer dizer que você vai viver 8% da tua vida em cada área da tua vida. Okay. Quando, na verdade, se eu definir, não, eu vou crescer primeiro profissionalmente, eu vou dar os meus 90% de maneira profissional e 10 eu vou retribuir, vou dividir, porque eu sei que se eu crescer muito numa área, um único crescimento, um único fruto, uma única semente gera muitos resultados. Okay. Então, um único hábito vai te gerar novas mudanças, um único comportamento vai te gerar novas mudanças, uma única atitude vai te gerar novas mudanças, uma única crença, um único pensamento vai te gerar novos outros resultados. Então, foca numa única coisa que ela vai te trazer tantas as outras. Porque realmente, aqui o nosso convidado especial disse foca numa única coisa que ela vai te gerar outra. Me fez lembrar da lei do plante que ainda vigora. Você praticamente colhe o que semeia, muito bem. E saibam, é insano você praticamente querer um resultado diferente e fazer outro. Tens te perguntado por que você não atinge então essa mentalidade de alta performance? O tema é pertinente, está muito extraordinário, então fique atento até o final. Se ainda não subscreveu ao canal Podcast Sabedoria Ilimitada, então subscreva para que receba as notificações. Meta o teu gosto. Luzolo, para si, gostaria de saber o que os nossos seguidores podem fazer então para ter essa mentalidade de alta performance numa sociedade que agora vê-se que realmente a luta frenética para que nós possamos ter aquele controle emocional, o autodomínio e estar numa estabilidade física, psicológica, emocional é praticamente o foco das pessoas. O que realmente pode-se fazer? É assim, a mentalidade é treinável. Toda mentalidade é treinável. Todo músculo do ser humano é treinável. Muito bem. Todo comportamento do ser humano, ele tem um músculo que define isso. Eu tenho a certeza que cada um de nós foi criado para viver a plenitude. E quando se diz da plenitude, ele não está a dizer menos de nada. A plenitude não é menos de nada. Não é não querer fazer nada para ganhar, mas é viver o bem de tudo que é disponibilizado para você. Eu disse tudo que é disponibilizado para você. No momento que estás a respirar, no momento que estás a ver, no momento que estás a viver a humanização. O que isso quer dizer, Luzolo? Se alguma área da sua vida está mal, é porque você não está a viver a
plenitude. Olha, existe plenitude ao nível espiritual, ao nível almático e ao nível físico. Ok. Oh, come on. Eu vou repetir. Três esferas. Existe plenitude ao nível espiritual, almático e físico. E uma vez que um deles esteja em péssimas condições de saúde, o resto é afetado. Se os teus olhos começarem a doer, todo o corpo paga. Uma dor em qualquer sítio do teu corpo, o teu corpo completo paga. Quer dizer que existe disfunção. E a disfunção está fora da plenitude. Se você tiver um problema em casa, imaginemos que na área conjugal, eu gosto muito de fazer esse jogo porque é importante. Imaginemos na área conjugal, você tem problema na área conjugal, e você sai da manhã com problema na área conjugal e você vai trabalhar. E ali no trabalho, a operação que está a te exigir é usar a emoção e a mente. A tua atuação não será 100% naquele momento. Por quê? Porque você tem um desequilíbrio emocional não tá conjugal. bem emocionalmente. A tua funcionalidade não vai ser plena. É impossível você separar as partes das pessoas e a pessoa viverem. Entendam isso? É impossível. É impossível. Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem completo. Ele disse, quando você é imagem e semelhança de Deus, você vive o que Ele vive. Você alcança a performance que Ele alcança. Tanto no nível da sua essência, você já é performado. Isso significa o quê? O que eu quero dizer que se a tua mentalidade não foi muito bem treinada em função da realidade de outras pessoas, porque nós quando nascemos, a nossa mentalidade é treinada em função das pessoas que estão a nos criar. Então o que acontece? As respostas que nós temos, que o Oswaldo disse, e muito bem, é em função da programação que nós temos. Ok. Então, quando você vai num ambiente como esse, você encontra novas realidades e na qual a tua essência se revê. Eu disse, a sua essência se revê. Porque nem todos se revêem aqui. Por quê? Porque aquilo não faz parte da essência dele. Vamos imaginar, você leva alguém que foi nascido para ser um engenheiro petrolífero e você lhe mete um computador para fazer débito e crédito. É claro, ele não vai se rever com aquilo. Ele nem vai olhar para aquilo. Por quê? A essência dele não está conectado ali. Quer dizer que as funcionalidades dele não foi programada para isso. Rádio não consegue realmente fazer o que essa câmera está a fazer. Esses fones não conseguem fazer o que as câmeras estão a fazer, ou o que o telefone que está filmado está a fazer. São as funcionalidades. Uma vez um item da tua funcionalidade está desequilibrado, os teus resultados também não estão automaticamente. Perfeito. Como é que nós podemos criar isso? Para você criar uma mentalidade, olha, mentalização é imaginação. Come on. Quando você está a mentalizar alguma coisa, você está aí no nível da imaginação. É algo que é já do homem. E imaginação é fé. É tudo que você tem a certeza que você tem. E firme convicção. Quando você tem a certeza que aquilo que tem, quer dizer que você consegue ver aquilo. Quando você tem a convicção, você tem a fé que aquilo pode acontecer. Então, uma vez fazendo isso, primeiro nível para você alcançar qualquer coisa, você tem que começar a mentalizá-lo. Como o Oswaldo disse, o que você não tem na tua mente, você não consegue nem sequer chegar lá para pensar. Primeiro nível, você tem que começar a conceber aquilo na mentalização. Nós temos uma coisa que é importante, que sempre dito. As palavras, elas podem ser ditas em termos de palavra, ou elas podem ser ditas em termos do nosso ser, da nossa essência. Quem não fala com a boca, com a voz, fala dentro dela. É por isso que conseguem fazer o quê? Os gestos. Segundo nível, é falar. Você tem que falar aquilo para começar a manifestar aquilo. O terceiro nível, depois de falar, você tem que escrever. Há um exercício tremendo no escrever, que é como se fosse um nível de manifestação tripartidário, que é o terceiro nível. Como é que eu posso encontrar isso? Tem um livro, A Maestria.
A maestria. Ele fala muito sobre isso. Ok. Se você quer atingir a maestria, você tem que começar a escrever. A escrita é o nível da maestria. Senão nem sequer existiria a Bíblia. Ok, muito bem, Luzolo. Pego a fala deixa a deixa Luzolo. do Luzolo sobre a escrita. Disse assim Abacuque 2:2 que pega a tua visão e escreva. É implícito, é porque o escrever, por exemplo, se nós pegarmos esse versículo bíblico, nós vamos ver aí um princípio e um valor. Ok. O princípio é pega a visão e escreva. Boa. Este é o princípio. Porque nós temos o modelo de que todo princípio tem uma consequência, tem uma recompensa. Tem uma recompensa. E todo valor tem uma responsabilidade. Então, olha, onde é que está o princípio neste versículo? É, você pega a tua visão, porque a visão é abstrata. Claro. A visão é algo que não se pega, certo? Se você pegar a visão e escrevê-la, que estás a cumprir o princípio, automaticamente vem a responsabilidade que vem do valor, que é o quê? Ainda que passe um tempo, ela não tarda, ela vai acontecer. O que é que não se perde quando você escreve? É a mensagem. Porque há uma constelação na escrita com o ser. Quando você escreve, há uma constelação. Você consegue se lembrar com maior evidência o que você escreve do que você ouve ou que você por simplesmente vê. Porque quando você escreve, há uma constelação entre você e o caderno, e você e a folha, você e o meio que você está a usar para escrever, de que aquilo faz parte de si. Aquilo é teu. Aquilo faz parte de si. E se faz parte de si, não se pode perder. Não se pode perder. Então, para criarmos uma mentalidade, o Luzolo disse uma coisa maravilhosa. Nada na vida é criado do dia para a noite. Nada. E uma mentalidade é treinável. Mentalidade é como músculos. Mentalidade é como uma semente. Mentalidade é como uma terra. Tudo tem de ser trabalhado. E tudo tem processo. E todo processo tem etapas. E todas as etapas devem ser respeitadas. Porque se você não cumprir uma etapa, automaticamente você quebra o processo da próxima etapa. Então, se você cumprir todas as etapas da maneira como elas se apresentaram, automaticamente você terá o resultado que você espera. Imaginemos, pegas um fruto, uma semente, semeias, não, duas sementes, semeias. Uma vais colocar adubos, uma vais fazer ela crescer de maneira natural, tal como a sua espécie define. Quando elas crescerem, claro, a que você colocar um determinado adubo, ela vai crescer mais rápido, vai dar o resultado mais rápido. Sim. Mas olha que aqui, cumprir o processo dela, o fruto será bem melhor e bem maior. Porque a qualidade vem em cumprir todas as etapas de todas as fases de maneira essenciais. Olha, a tua falares assim, Oswaldo, faz-me lembrar de uma frase que eu gosto muito: o caminho faz-se caminhando. Certo. Só que o que é que acontece? Nós estamos numa fase global em que nós estamos a dar mais evidência à velocidade e não à direção. Ok. Entendes? Nós, por exemplo, se você colocar aqui curso de criar novos hábitos, possivelmente ninguém vai se inscrever. Mas se você colocar curso do desbloqueio ou curso da chave do segredo, todo mundo vai. Mas na verdade não existe segredo, não existe chaves. A chave é cumprir princípios, a chave é se responsabilizar com os teus valores, a chave é viver o processo, a chave é criar sistemas congruentes com o teu objetivo, congruentes com o seu valor, congruentes com a tua visão, congruentes com o teu propósito, congruentes com a tua missão e congruentes com a tua visão de vida. Entende? Okay, então, bem, se tu não cumprires o processo, automaticamente não terás o resultado. Sabe, eu tenho estudado muito também a vida do Kobe Bryant e últimos dias tenho assistido muitos eventos sobre o Cristiano Ronaldo. Deixa-me só dizer algo aqui que é muito interessante, sabe? Nós podemos ter qualquer resultado que nós desejamos ter no tempo que nós definirmos. Quando você define um tempo, seja ele curto, médio ou longo, a velocidade que você vai aplicar é em função daquele tempo que você quer. Porque que se existe um passo a passo, um processo que eu possa implementar agora para ter uns resultados daqui a 6 meses,
Por que eu vou meter? Não, tenho que ter o resultado daqui a 12 meses ou 5 anos. Olha, o processo ela pode ser acompanhada lentamente ou rapidamente. O que acontece na tecnologia? Antigamente, para nós transmitirmos tipo essa live direito, era difícil. Era difícil. Até com o tipo de internet que nós tínhamos. Ok. Atualmente, é muito mais rápido. O que eu faço nos meus eventos? Eu utilizo tecnologias, porque a tecnologia veio para acelerar resultados. Vejamos, a tecnologia não te dá resultados. Ela é ferramenta que você pode usar para acelerar os teus resultados. Entende isso? Então, eu aconselho as pessoas... Com isso estás a dizer que nós não devemos seguir o atalho, mas sim o caminho. Devemos seguir o processo. Todo caminho, ela pode ser rápido. Okay. Se o Osvaldo já bateu um resultado e ele demorou 2 anos para bater o resultado, se eu aprender o método, eu posso bater o resultado em 2 meses. Porque eu já tenho o processo. A pressão que eu vou implementar nisso vai ser diferente do Osvaldo, porque eu já tenho o processo. Essa é a mentalização. O que nos ensinaram? Filho, devagar. O que acontece conosco? Nós estamos sempre a andar devagar. Andar devagar é o mesmo que dizer não, que você pode fazer hoje, pode deixar para amanhã, porque as coisas é devagar. Isso é mentalização. Está a dizer que as pessoas que têm esta crença, independentemente de terem um projeto, elas vão postergando, vão praticamente procrastinando em função da crença que eles têm? Porque é mesmo a programação. Olha, o homem é tipo um computador, ele é programado. O que você não tem, Osvaldo já diz aqui, o que você não tem na tua cabeça, você nunca vai falar e nunca vai tirar. Alguém tem que vir te colocar na tua cabeça para você poder falar ou tirar. Entende isso? Se a Madalena tem um resultado e eu quero o resultado da Madalena, eu tenho que pegar o que a Madalena sabe sobre o assunto e implementar só o que a Madalena sabe. O que isso vai fazer? Isso vai mudar a minha mentalidade. 2, com o tempo, ele vai fortalecer aquela veia de resultado. O que acontece com as pessoas? As pessoas estão tão ignorantes em termos de treinar a mentalidade que deixam passar as oportunidades de imitar outras pessoas. A Bíblia está a dizer, a própria Bíblia está a dizer, o próprio apóstolo Paulo está a dizer, sede meus imitadores. E depois eu não vou falar conforme está na Bíblia, diz, porque eu sou imitador de quê? De Cristo, ele está a falar. Ele está a falar. Se você treinar a sua mente no resultado, você vai alcançar, querendo ou não, ao menos que você esteja a querer alcançar um sonho que não é teu, que é de outra pessoa. Uau, ao menos seja isso. Muito bem, Luzola. Olha, está extraordinário o nosso tema, está pertinente, permaneça aí, meta o teu gosto. Olha, que nossos convidados estão aqui a transmitir que você tem de se permitir para que você possa então alcançar esta mentalidade, é treinável. Você que ontem se questionou por que tu não és assertivo, por que você não alcança seus objetivos, por que não consegues meter o teu plano de ação, o coach Osvaldo falou-nos muito bem, vamos escrever, vamos digitar, vamos aperfeiçoar, ali nós vamos conseguir alcançar os nossos resultados e nada é por acaso, a lei do plante ainda vigora. E eu quero saber dos nossos convidados que tem o meio em que estamos inseridos, ele influencia em tudo quanto nós fizemos. Nós estamos inseridos naquele meio. Esta reprogramação que este ser humano, que ontem um menino, uma menina, que ela terá, se a programação, se for do pai, se for da mãe, se for a educação, ela vai ter como uma crença absoluta. Isso influencia para que esta criança, esse ser, esse homem, amanhã praticamente bloqueie e não consiga ter uma mente de alta performance que se prevê? Sim, olha, vou dizer que você pode ter as melhores ferramentas, você pode ter os melhores modelos, você pode ter os melhores processos, você pode ter as melhores estratégias. Se estiveres no lugar errado, não vai estar certo. Profundo. E principalmente, você pode ter tudo o que eu disse, se estiveres no meio de pessoas que não estão preparadas para cooperar com a tua visão, também não dá certo.
Porque tem uma coisa que diz assim, referências são boas, mas o meio é eficaz. Porque é do meio que você faz o sistema. Influencia. E nada é feito sem um sistema. Nada é feito sem um sistema. Olha só que, se tu estiveres no meio, onde a mentalidade é diferente da tua, automaticamente você fica à mercê. Ou a mudá-los, ou ser influenciado. ou você ser afastado. Ou você se auto-afastar, desculpa. Porque se você ver que não consegue mudar, a solução é você se afastar e fazer o teu meio. Porque se você não sair para fazer o teu meio, o tempo ou a resistência ou a energia que você vai implementar para tentar mudar as pessoas ou mudar o meio, pode ser que seja obsoleto para o teu objetivo. Porque tudo que você tem na mão tem um tempo determinado para ser realizado. Porque se você não achar os meios para realizar a coisa dentro do tempo definido, você perde. Você já ouviu pessoas, né? Que eu quis escrever um livro. O fogo estava até agora. Escreve. Levou 10 anos, não escreveu. Quando escreveu, o tempo já passou. Claro, vão comprar o livro, mas não teria o impacto que você teria se você lançasse. Porque tudo na nossa vida é obsoleto. Tudo na nossa vida é obsoleto. A única coisa que não é obsoleta na nossa vida é o que nós não temos de maneira física, que é a nossa alma, o nosso espírito. Porque tudo que nos rodeia, tudo que nós temos, até o que nós fazemos aqui na Terra é obsoleto. E que se você não saber ler os tempos, conforme a palavra de Deus diz em Provérbios, você tem que saber ler os tempos para viver segundo o modelo dos tempos dentro dos tempos. Boa, boa. É importante. Sabe, Eu vou lá perguntar existe extensiva, eu acho. Extensiva. Influencia. Sabe, Também estamos inseridos. Muito, muito. Sabe, tem um músico que cantou, acho que uma Only Imagine, aqueles Only Imagine, aquele músico, ele quando era pequeno, ele sempre sonhou em ser músico. Cantor. Mas o pai dele não acreditava nessas coisas, não acreditava nisso. O que aconteceu? É que o pai dele tinha um sonho que também não foi realizado, porque o pai do pai dela não acreditava no sonho do pai dele. E o que acontece? Ele também não acreditava no sonho do filho dele. O miúdo cresceu, foi cantando, mas nunca deu certo. Nunca deu certo. Sempre falhava. O que aconteceu? Ele teve que voltar na casa dos pais para poder resolver aquela questão do pai. Porque o pai lhe batia tanto, lhe castigava tanto, porque o pai queria que ele fizesse outra coisa que o pai queria, que era a vontade do pai. E aquele cresceu com aquilo, ele teve que ir resolver. Olha, quem tem um bloqueio, quem não consegue realizar o seu sonho, ele tem que resolver com as experiências do passado. Nós somos baús de experiência, o ser humano é baú de experiência. Baú de experiência. Tem que resolver essa experiência do passado. Ele tem que desbloquear essa experiência do passado. E primeiro item para desbloquear qualquer experiência do passado é você começar a conversar com a pessoa e perdoar a pessoa. Seja ele vivo ou não. Senão você vai repetir sempre ainda aquilo. Que forem os teus pais? Ainda que forem os teus pais. Há uma coisa, isso é muito sério. É por isso que você vê... Constelação familiar, encontras essa é uma palavra muito técnica, né? É por isso que você encontra muitos jovens frustrados. Jovens frustrados porque fazem tantos esforços, mas que não têm resultado. Eu tinha um bloqueio com meu pai. O meu pai foi à falência, já não conseguiu mais subir. Já não conseguiu mais recuperar. Por quê? Porque houve uma discussão com a minha mãe. E eu era pequeno, presenciei aquilo. O que aconteceu quando eu meti a minha esposa como a minha sócia? Eu ia também à falência. Eu tive que encontrar isso, porque o meu pai sempre foi o meu modelo. De padrão. O meu pai sempre foi o modelo. Eu tinha que resolver isso. Eu resolvi isso, o meu pai não estava em vida. Tive que resolver isso. Quando eu resolvia isso, sinceramente, eu comecei a ter resultado. Mesma coisa aconteceu com esse músico. Teve que voltar lá a resolver. 2. É o meio, o domínio. Come on. Existe algo que se chama domínio. O domínio é como se fosse uma nuvem que te acompanha.
os resultados que cada um de nós temos, não pelo conhecimento que nós temos. Não é. Nós temos PhD, mas que vivem sofrendo. Mas temos pessoas que nem sequer fizeram a universidade, eles têm resultados financeiros tremendos. E com um propósito a brilhar. Já se perguntaram por que isso acontece? As pessoas dizem que é oportunidade. Não é oportunidade. Não é, porque quem cria a oportunidade é a pessoa. A pessoa é que atrai uma realidade. Nós atraímos a realidade. E nós atraímos a realidade em função do nosso domínio. A minha pergunta é, se você tem um resultado negativo, que domínio você está? Qual é o domínio? Agora vamos lá em questões. Duas coisas que influenciam rapidamente nos resultados das pessoas. Primeiro, as pessoas que você anda com ele. Já ouvimos essa máxima, né? Você é a média das pessoas que você anda com ele. Exato, 5 pessoas que você convive. Por quê? É reflexo das 5 pessoas. Exatamente. Não é porque são pessoas, não. É por causa do domínio. É por causa do domínio. A águia que começou a se comportar como galinha, por causa do domínio. Nós somos seres de domínio. 2, a frequência que você compartilha. Que tipo de frequência você compartilha? Quando Deus está a falar em todos que tiveram resultados, se você der conta, todos que tiveram resultados positivos, a Bíblia não é uma Bíblia dos pobres. É por isso que ele diz que os pobres sempre os tereis. Quando está a falar de rico, não é apenas em função de bens materiais, mas é de cumprimento de propósito. Isso é que enriquece. E quase todos que fizeram o êxodo na Bíblia tiveram resultado. O êxodo não é essa apartada da casa, não. Esse apartado domínio. Esse apartado domínio. Porque na mesma casa você encontra um pai que nunca teve sucesso em termos de empreendedorismo, mas tem um filho que é empresário. Sabe, esta fala, isto que o Lusoro está aqui a trazer quanto ao domínio, é muito essencial, porque eu vou lhe dizer o seguinte. Nós temos várias evidências na Bíblia de que todas as pessoas que tiveram que cumprir o seu propósito tiveram que sair do seu templo, da sua parentela, da sua zona de conforto para poder fazer as coisas fora. Porque também tem aquela máxima que diz, né? Santo de casa não faz milagre. Porque a maior parte dos milagres que você queira fazer, ninguém vai acreditar enquanto você estiver a fazer dentro de casa. Há uma coisa que disse assim: nós somos seres de referência, mas se nós não fizermos uma referência nossa, possivelmente nós não conseguimos controlar qualquer outra referência que está ao nosso redor. Você tem que ter a sua real referência. Por exemplo, o Lusoro trouxe aqui um exemplo que é do pai que teve um fracasso por conta do avô que também teve um fracasso. Isso vinha e ele teve que quebrar porque fez uma escolha, disse calma aí. Eu possivelmente não consigo controlar porque poderei cair. Então pegou a responsabilidade, colocou na esposa e a esposa está a controlar. Eu me coloco nessa história de uma maneira. Eu olhei vários fracassos no seio do meu pai. Meu pai e os meus avós. Mas eu tive que fazer uma coisa, calma aí. Isso foram as escolhas e as decisões que eles tomaram. Eu sou protagonista da minha vida e eu vou ter que fazer de maneira diferente. E como é que eu vou fazer diferente? Está tudo bem. Vocês ficam aqui com as vossas experiências, com as vossas histórias, com os vossos traumas, com as vossas histórias, certo? Eu não estou a anular. Eu só pego aquilo como se fosse um livro, arquivo, deixo ali. Deixa eu ser o protagonista da minha vida. Eu vou fazer a história, eu vou fazer o rumo, vou fazer a direção, a orientação por conta das escolhas e as decisões que eu vou fazer. Uma coisa que muito desorienta as pessoas, falta de ter um significado real das palavras. Quando você não sabe o significado real de uma coisa, você acaba se corrompendo com o que as outras pessoas entendem sobre aquela mesma coisa. Você desconhece o que as pessoas disserem, então tu vais... Conhecer a essência das coisas é chave para qualquer mudança, qualquer transformação, qualquer realização. Conhecer essa verdade, ela te libertará. E o que é que liberta? Não é a verdade. O que liberta é a permissão que você dá para si de experimentar aquela verdade. Que liberta não é a verdade, é a permissão que você tem de experimentar aquela verdade. Porque a palavra só tem poder, mas o poder está em si para você realizá-la. Entende? Quantas vezes a palavra de Deus diz, não sedes exposto, momento só, vou já terminar. Quantas vezes a palavra de Deus diz, não sedes só ignorantes,
seres pós-cumpridores e não somente ouvintes. O que está a dizer? Não basta só que você ouve, não basta só que você vê, não basta só que você sente. Você tem que se comprometer em realizar. Então, onde é que começa a máxima de uma nova mentalidade? Primeiro, reconhecer o teu estado. Ok. Porque se você não souber o teu estado, você não tem uma bússola. Você pode ter bússola, mas você vai precisar de uma direção. De que me interessa ter uma bússola se eu não sei onde quero ir? De que me interessa eu saber onde estou se não sei onde quero ir? De que interessa? Não adianta. Eu nem sei para onde quero ir, então também não preciso saber onde é que eu estou. Mas, a partir do momento que você se permite saber onde você está, automaticamente te gera uma direção. Então, você vai ganhar duas coisas numa só. A verdade vai trazer duas coisas. A direção, a orientação, que é a bússola, e a direção, que é o mapa. Certo? Mas o mapa não é território. Gosto dessa. O mapa nunca foi território. Ver as coisas de lá de cima não é a mesma coisa que você entrar dentro das ruas e dentro das ruas sentir a natureza, sentir as coisas que tiverem ao teu redor. Não é a mesma coisa. Então o que é que acontece? Sempre que você sai do teu meio, pegando aquela máxima toda e ficar para trás, porque eu gosto de pegar as coisas espirituais porque elas são evidentes. Que é o quê? Todas as coisas para trás ficaram. E és que Cristo, né? Cristo habita em mim e todas as coisas para trás ficaram. O que é deixar as coisas para trás? Sabe o que? Começa primeiro por uma nova mentalidade. A nova mentalidade começa por um novo tipo de pensamento. Tudo quanto for bom, ótimo, útil e agradável, se tiver alguma virtude, algum valor nisto, pensai. Tudo na vida do homem, eu vou falar de maneira tudo, não existe grau superlativo do tudo. Tudo é tudo. Tudo passa primeiro pelo processo mental e a mentalidade é desenvolvida com pensamentos. Os pensamentos é que geram emoções. Tudo que você pensar vai te gerar uma emoção. E o acúmulo dos pensamentos vão te gerar um acúmulo de emoções. Só assim é que se criam os sentimentos. A crença, antes de ser arraigada, precisa primeiro ser transformada em uma quantidade de sentimento. Se não tiver um sentimento, você não gera uma crença. Porque o acúmulo das emoções gera um sentimento. O acúmulo de um sentimento vai gerar uma crença. E só depois a crença que te dá energia de você realizar ou fazer alguma coisa. Então, como é que é o modelo? Tudo que você pensar, controla os teus pensamentos, porque os teus pensamentos vão te gerar novos sentimentos. Controla os teus sentimentos, porque os teus sentimentos vão te gerar novas crenças. Controla as tuas crenças, porque as tuas crenças vão te gerar novos comportamentos. Controla os teus comportamentos, porque os teus comportamentos vão definir o teu destino, o teu comportamento, os teus resultados. É implícito, Romanos 12:2. Não sujeitai-vos ao mundo, mas transformai-vos para uma mentalidade, certo? Nova, para que possais. Olha só, quem muda a mentalidade tem o princípio, agora vê a máxima que tem de cumprir o princípio. Poderá experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quer dizer que só vive a plenitude aqui quem se esforça em gerar uma nova mentalidade. Se você não gerou ainda uma nova mentalidade, se você ainda não criou uma nova mentalidade, você não vai experimentar nem a boa, nem a agradável, nem a perfeita vontade de Deus. Então você está aqui só por simplesmente sobreviver. Boas! Muito bem. Tu disseste que quem praticamente não gerou uma nova mentalidade, praticamente ainda não está vivendo, porque tudo começa realmente na nossa mente, através das nossas emoções, sentimentos, pensamentos, aí vai surtir a nossa atitude, a nossa decisão, e essa decisão que vai determinar quem realmente você é. Muito sinceramente, e vocês falaram muitíssimo bem, pessoas aqui estão enraizadas, têm a crença, mas tudo é treinável e tudo é possível. Não é de caráter obrigatório que o teu passado defina o teu futuro, e isto é verídico aqui. E a pergunta que eu gostaria de saber, Luzolo Antônio, as pessoas praticamente que não têm essa atitude mental
E vou dizer já agora, atitude mental positiva desta alta performance. Quais as consequências geralmente que as pessoas têm? E se é visível, por favor, dê-nos uma pincelada sobre isto. Simplesmente porque as pessoas, quando as pessoas não querem mudar a mentalidade delas para alcançar resultados extraordinários, porque todo o resultado do ser humano não tem a ver com as coisas que ele ganha, tem a ver com da forma que ele usa as ferramentas que ele tem, que ele usa o talento que ele tem para fazer desenvolver o talento que está na outra pessoa. Nós não trabalhamos para nós, nós trabalhamos para outras pessoas. Assim, vamos criar a geração contínua. O meu propósito que Deus me meteu, que o propósito de cada pessoa não é para Deus. Não. O propósito de cada pessoa é para servir a outra pessoa. É por isso que nós não temos produto para nós comermos. Temos produtos para nós darmos a outras pessoas que têm a necessidade de se alimentar nisso. Okay. Uma vez você não tendo uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de servir, você é inútil. Toda planta, toda árvore que não dá fruto, ela é cortada. Ela é cortada. A partir da casa dele, você vai criar filhos fracassados. Você vai criar uma relação fracassada. Você vai criar uma riqueza fracassada. Ninguém vai usar. Não vai fazer sentido aqui no mundo. Então, as pessoas só não conseguem encontrar dentro delas aonde é que está a linha do fracasso. Em todo o processo criado, nós temos uma linha de fracasso. Se aquela linha de produção não está boa, nós podemos substituí-la por uma outra linha. Ou nós podemos melhorar ou retificar. Que dizem nós temos que ou desbloquear ou retificar a linha. Nós podemos fazer isso. É como se fosse uma fita cassete. Há muito tempo nós ouvíamos rádio com Simba, né? Agora até temos os discos com Simba, ouviram os Simba, né? Agora nem os discos também. Agora já nem os discos, agora já é os pendrive. O que acontecia com aquelas fitas cassete? Okay. Eu gostava muito de ouvir músicas românticas. Então o que acontecia? Se eu ouvisse uma música que era melhor do que aquela que eu estou na fita, sim, o que eu fazia? Apertava no REC. A minha música que eu quero passava por cima de uma outra música que está aí. Isso é ressignificar, isso é desbloquear, uau, dar um outro sentido naquilo. Olha, entenda muito bem isso. A realidade não é que importa. O que importa para a pessoa é a interpretação da realidade. Então, se a realidade não me importa, mas se a interpretação da realidade, o que eu tenho que trabalhar é o quê? A interpretação que eu tenho sobre aquela realidade. Agora, a minha pergunta é, Luzolo, como é que eu posso despertar o meu ser para saber que a minha interpretação sobre aquela realidade está a me dar esses resultados? Alguém tem que chegar lá. Porque as emoções que fazem as pessoas agirem para ter os resultados, elas são automáticas. Elas não pedem permissão. Não pedem. São invasivas. Olha, as ações que a pessoa toma para ser um fracassado, ela é automática. E como é que você pode chegar realmente naquela raiz que dá aquele tipo de árvore e aquele tipo de fruto? Alguém tem que te levar lá. É por isso que ele segurou na nossa mão. Ele segurou nas nossas mãos para nos levar àquela raiz, para nós consertarmos aquela raiz. É por isso que existe a doutora Madalena, coach Madalena, existe o Osvaldo, para segurar na mão dessa pessoa juntos, caminharem até naquela raiz. Porque uma vez você retifica a raiz, o fruto é o mesmo, a semente é o mesmo, a raiz tem que ser retificada. Você desbloqueia e a pessoa vai começar a ter novas visões, novas mentalizações, novas ações, e uma vez ações diferentes, os resultados serão o quê? Extremamente diferentes. Como chegar lá? Como chegar lá? Uau. É uma questão muito sensível, porque são vidas humanas. E a vida humana
ela é definida pelos resultados. Senão, ele não iria escrever que você tem que justificar a conta. Ele ia dizer, vai e viva só. Não precisa justificar a conta. Tu falaste algo bem importante. A vida humana, ela é definida por resultados. Então, independentemente de nós termos essa alta performance, essa mentalidade de alta performance, independentemente de nós mostrarmos esse resultado, porque a vida em si mostra, contra fatos no argumento, as evidências falam por si. Então, independentemente de ter esse conhecimento, essa habilidade, nós devemos ter esta atitude, para que possamos, então, usufruir de tudo que nós adquirimos. Nós temos que ter atitude positiva. Okay. A atitude positiva tem a ver com dois sentidos. Primeiro para mim, depois para o que está ao meu redor. Okay. Porque se eu fizer para outras pessoas, mas não for favorável para mim, eu não consigo gozar, não consigo usufruir, não consigo desfrutar e nem vou conseguir contemplar positivamente aquilo. Isso são métodos de criação de Deus. Okay. Isso são métodos de criação, coisas poderosas, mano. Deixa eu só acrescentar aqui algo. E tem se dito, Osvaldo, dou-te já a palavra, tem se dito que quando nós demos sim, em detrimento de algo que não é ecológico para nós, nós praticamente estamos a nos anular e a nos dar um não. Você está pecar e você é um fracassado. O fracassado é aquele que aceita algo que é insucesso para ele. Osvaldo, tens a palavra. Está interessante a nossa conversa. Fique ali até o final. Tudo começa e termina consigo. Tudo. Se você não começar, ninguém vai começar por si. Ok. Mas há uma coisa que as pessoas não acreditam. Só você pode mudar o mundo. Não é o teu sistema, não é o teu grupo, não é a tua comunidade. Okay. Só você. Por quê? Quando tu começas, tudo ao teu redor começa. E o que acontece quando tu começas? Quando tu começas, tu tens a ti para começar. Tu começaste o processo e vais chegar a um determinado resultado. Só que não vem só você. Dentro de si tem uma geração. Isso é interessante, hein? Entendes? Depois da tua geração, tem um legado. Depois do legado, tem um nome. E essas 3 fases, ou as 4 fases que você vai coisa, fazem um mundo. Fazem um mundo. Agora, repara no egoísmo quando você não quer mudar. Se você não muda, automaticamente a tua família não vai mudar. Não muda. E se a tua família não mudar, a tua geração não vai mudar. Também. Se a tua geração não mudar, a tua comunidade não vai mudar. E se a tua comunidade não mudar, a tua geração não vai mudar. As pessoas não mudam. As pessoas não mudam. Elas não se permitem realmente Isso viver. mesmo. Agora, como ajudar as pessoas a terem uma nova mentalidade? Certo? Existe uma coisa que separa a carne do homem, que chama-se a junta e a medula. Que é o quê? A separação entre a alma e o espírito. O espírito, na verdade, está um pouquinho mais distante do corpo, mas a única coisa que está mais próxima do corpo é a alma. E a única coisa que te conecta à alma são as imaginações. Porque nos pensamentos só tem emoções. Mas na imaginação já tem sentimentos. E que quando você começa a desenvolver um pensamento de maneira repetida, gera uma imaginação que vai se gerar, porque a imaginação depois vai ser, de maneira repetida, gera o quê? Um resultado. Porque tudo que você cria na mente, automaticamente se realiza. Então, onde vem uma nova mentalidade? É você sair do cognitivo para o almático. Porque a alma é que realiza as coisas que vêm do espírito e do propósito. Agora, se você ficar só preso na mentalidade, na mentalidade fixa, você poderá viver uma vida frustrada com altos e baixos como o quê? Eu tentei, eu pensei, eu fiz, mas nunca aconteceu. Por quê? Porque a fórmula às vezes é a mesma para os dois. Só que funciona para um outro, para outro não.
Por quê? Entendes por quê? Vem da máxima de como você interpreta, certo? O modelo. O Luzolo falou da interpretação. A interpretação gera um significado. O significado gera uma crença e essa crença gera uma fé. Esta fé que poderá estar a favor ou contra o teu objetivo que você queira alcançar. Alcançar realmente, olha, e esta desta é mesmo é preponderante, porque muitos perguntam-se, eu devia ter feito, por que eu não fiz? A pergunta não é por quê, é como eu posso fazer. Então, nós devemos fazer para não ficar no si. Tem-se dito, é uma pergunta que eu muito gosto de fazer. Eu tenho perguntado muitas das vezes nas minhas sessões, porque se eu notar que um coach ou um cliente de terapia emocional tem aquela tendência de procrastinar, eu pergunto mesmo, porque é choque de realidade. Nós aprendemos por duplo impacto ou repetição, então faço duplo impacto. A pergunta que eu tenho direcionado é se eles sabem onde tem mais sonhos enterrados. Ficam assim, para sonhos enterrados? Sim, eu digo a eles. É no cemitério, porque pessoas há que não têm coragem por medo, por receio que os outros vão rir, vão criticar, vão falar. Então essas pessoas têm receio. Podiam ter escrevido um livro como o Luzolo fez, mas deixam para depois. Podiam ter cantado uma música que ia revolucionar o mundo e salvar a vida, mas deixam para depois. Podiam ter constituído família, deixam para depois. Podiam ter ficado com a mulher dos sonhos, mas deixam para depois. Podiam sim eles fazerem, construírem o sonho da vida, mas deixam para depois. Então essas pessoas vão e levam os seus sonhos. É importante, Luzolo, por esta questão eu gostaria de saber o que realmente essas pessoas que não se permitem, que ficam presas nessa crença, o que realmente elas podem fazer, além de procurar ajuda com especialistas. O que essas pessoas têm de fazer para estar nesse padrão normal, para não estar incongruente e disfuncional? É assim, doutora Helena, coach Madalena, há uma coisa que é importante nós sabermos. Todos nós, quando fomos concebidos, nós fomos co-criadores. É que a criatividade é algo que anda com a execução. Ok. Ela tem criatividade, planejamento e execução. Elas andam juntas. Repete, por favor, criatividade, Planejamento e execução. Uau. Elas andam juntas. A estratégia, ela está na criatividade. Nós, de antemão, a nossa criatividade foi matada. Muita gente não são criativos, não porque nasceram assim. Encontraram alguém, a criatividade dele foi assassinada e, consecutivamente, começou a assassinar outras pessoas. É por isso que você vê que tem muita gente que tem bloqueios de aprovação. O Luzolo está profundo, assassinado. Antes de ele fazer alguma coisa, ele precisa de uma aprovação. E o mais agravante é que a pessoa, a voz que aprova, ela já não está em vida. Muita gente, a voz que faz a aprovação dele, a pessoa já não está em vida. Então, aquela última voz registrada que aprovava para ele fazer alguma coisa, ele vai ouvir as mesmas coisas do registro que aquela voz deixou. O que vai acontecer? Sempre que quer fazer alguma coisa, vai dizer não. Eu acho que posso deixar isso para depois. Porque aquela voz está a dizer não, isso não é prioridade para você. Ok. Entenda isso. Muita gente criativa, elas foram assassinadas, muitas quando eram crianças, por alguém que não tinha. Foram alienadas, foram assassinadas a criatividade. E sem a criatividade, você não consegue conectar para fazer download. Nós não somos criativos, nós somos co-criador. Porque tudo que nós precisamos, ela já existe no sítio. Nós somos o canal para trazer na Terra. E uma vez foi bloqueada essa conexão, você não consegue fazer nada. Uau. Ao menos que seja restabelecida a conexão. Estamos aqui, se um fio, um cabo de energia for cortado, nós vamos ficar sem corrente. Mas aquele cabo existe. Aquele cabo existe. Se aparecer alguém faz a conexão daquele cabo, o que acontece? A energia vai vir, vai se estabelecer. Então tem muita gente, eles não passam na execução. Por quê? Porque foi cortado esse cabo que faz a conexão da fonte que ele veio, da origem.
e que dá acesso àquilo que ele foi chamado para criar. Tem pessoas que chegam a 62 anos, não sabem o que eles fizeram durante esse todo ano. Estão fora da conexão. O cabo foi cortado. Precisa ser restabelecido. Como é que pode ser restabelecido isso? Há um conceito que eu passo no Poder da Realização, que é a consciencialização. Se a questão ainda não chegou ao nível consciente, a repetição vai existir sempre. Luzolo. Existem duas formas. Quando você joga no inconsciente, você repete as coisas. Você vai fazer retrabalho. Okay. Não existe conserto no inconsciente. Você não consegue consertar nada no inconsciente. Você começa a consertar as coisas quando ela passa no nível consciente. É no nível consciente que você consegue dar conta dos marcos de acontecimento. Você consegue fazer o estudo dos teus sentimentos, das tuas emoções. Eu estou a sentir assim, conscientemente, não inconscientemente. Eu agi aqui nesse lado, é conscientemente. Então, onde é que eu tenho que reparar? Se você jogar no inconsciente, você vai tendo retrabalho. Consciência em primeiro lugar. Quando você tem a consciência, você programa ações. Ações mudam o resultado muda um hábito. Uma vez o hábito mudado, aquilo vai fazendo. Luzolo, tu falaste algo importante, que pessoas aqui atingem uma certa idade e não sabem o que foram chamados para fazer. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo porque remete-me agora a uma imagem que eu vi. Aquilo era uma espécie de entrevista que faziam a pessoas que estavam no leito da morte. Questionavam-lhes o que eles estariam arrependidos de fazer. Simplesmente a resposta é: não estou arrependido de fazer, estou arrependido do que eu deixei de fazer. E quando tu dizias também de pessoas que praticamente passam por essa vida, viver no piloto automático não é decisão assertiva. Não é decisão assertiva porque se você fazer algo, você deixará um legado. Se você não fazer, automaticamente também é uma decisão. E isto leva-me a um livro que eu li, Você é Maior do que o Seu Sonho, que diz-nos que nós temos a capacidade contributiva. Isto aqui é defesa do autor do livro, não é? Nós temos a capacidade contributiva, mas faz todo sentido, porque o livro da vida diz, vai, né, leve o evangelho. E ele defende que nós temos a capacidade contributiva. Você tem a capacidade, como tu disseste, co-criador, de fazer a continuidade do que Deus pediu para que nós façamos. Então, essa capacidade contributiva você faz aqui na Terra. O que tem acontecido e que a tua fala traz-me a refletir? Não será que muitas das vezes nós desenganamos Deus, nós pedimos uma coisa e fazemos outra? Sabe, independentemente do que nós pedimos, nós temos um caminho traçado, independentemente do que nós pedimos. Porque eu dei conta que, muitas vezes, 80% do que nós pedimos, nós não recebemos. Mas nós temos resultados que nos deixam satisfeitos daquilo que nós fizemos. O caminho do universo, o caminho de Deus, ela é reta. Ela é reta. Mas você, quando está a passar por ele, você encontra muitas curvas. O que acontece? As pessoas não gostam de testar. Eu aprendi algo que tem feito com que a minha fibra cresça. Eu, quando recebo uma intuição, quando tenho uma intuição para fazer alguma coisa, eu lanço o desafio no vazio. Olha, tem eventos que eu já lancei no ar, meti local, meti o preço. Eu nem sequer tinha local firmado. Nem sequer sabia quem ia comprar aquilo. Mas eu recebi, eu lancei. Aquilo tem realmente afiado a minha vida e tem me dado resultados. E muitas vezes são esse tipo de eventos que lá uma vida é recuperado. Lá, um sonho é recuperado. Lá, uma pessoa que estava bloqueado é desbloqueado. Muitas vezes nós não precisamos de questionar as coisas. Olha, há uma coisa que eu aprendi em gestão de projeto. Uma questão
ela levanta um risco. Quando você faz uma pergunta, você levanta um risco. E o que mete medo em muita gente não avançarem é o risco que é levantado na questão que é feita. O tipo de questão que é feita, de pergunta que é feita. Eu vou. Se é isso que eu tenho que fazer, eu vou. Eu quando quero fazer um desbloqueio, eu ensino isso, exemplo, na minha mentoria, DGL Pro, eu ensino meus alunos. Meus alunos aprendem a fazer desbloqueio. Aprendem. Eu aprendi. Eu sei de A, mais ou menos, a Z, fazer desbloqueio e consigo detectar isso rápido. Luzolo, mas o que é aquilo? Não, é o exercício da intuição. Uau. Mano, é o exercício da intuição. Se você faz uma coisa várias vezes, quando você ganha experiência, não vai precisar questionar. Olha, De repente você vai avançar. As pessoas não querem testar. Certo. Tem que testar. Naquilo que você deseja fazer, tem que testar. A isto, saber eu esta vou passar fala. já a palavra, Osvaldo. A isto eu chamo atitude. E em direito nós temos dito, você levanta as hipóteses para chegar às premissas. É aquilo, independentemente do risco, mas você faça. Ainda que você errar, você vai fazendo, Se você ama, faz. fazer correto. Pessoal, Jesus Cristo está a falar, Jesus Cristo está a falar algo, está a lhe mostrar realmente a porrada que ele ia apanhar. Ele disse, eu não vou morrer nem aqui. Ele sentiu dores. Ele disse, tá bom, que seja feita a sua vontade. Talvez ele não sabia como seria o final, como um homem, porque ele foi 100% também homem. Eu não sabia isso, entende? Mas isso tem um nome, chama-se ousadia. Ousadia. E vários reflexos vários trechos na Bíblia demonstram o poder de quem é ousado. A ousadia começa quando você tem um objetivo, independentemente de qual e como ele seja, você se predisponibilizar a colocar o pé na estrada sem qualquer ferramenta, sem qualquer condição, sem qualquer intenção. Na verdade, intenção você tem, que é colocar o pé na estrada. A ousadia ganha de atitude. E essa habilidade também das pessoas que têm mentalidade de alta performance? Certo. Como é que se cria uma ousadia? É primeiro, viver pela fé. Mas a fé é um processo que você deve primeiro colocar 3 coisas na tua cabeça. Você deve viver com confiança, com esperança e paciência. Repita, por favor. Você deve viver com confiança, com esperança e paciência. Uau. Porque o oposto da fé é o medo. O que faz você não colocar o primeiro pé para começar a jornada de 100 metros é o medo. E o que é que acontece? Só os mais ousados é que dizem, olha, eu não tenho o que fazer, mas eu vou. Isto é o quê? Confiança. Ele, quando marca o primeiro passo, já tem a esperança, que ele sabe que eu vou colocar o pé, eu espero que eu vou pisar em terra firme. E o terceiro, que é a paciência, é o quê? Ele sabe que para ele cumprir um processo, ele precisa de uma jornada, e a jornada precisa ter paciência. Não é do dia para a noite. Há um livro de Napoleão Hill sobre vendas, que ele fala muito sobre ousadia. Mas os ousados ganham das pessoas que têm habilidade, ganham das pessoas inteligentes, ganham das pessoas que têm as competências. Sabe por quê? Você pode ver, há pessoas que estudam a vida toda para fazer uma coisa e não fazem. E tem uma pessoa que descobriu um código automaticamente do nada e ele vai logo aplicar. Isso chama-se o quê? Ousadia. Tudo começa e termina consigo. Se você não colocar o impulso sobre si, ninguém vai colocar. Saiba que a mentalidade, conforme o Luzolo dizia aqui, o que está no inconsciente nunca vai te mudar. Sabe por quê? O que está no inconsciente são as gravações. E gravações acontecem o quê? Conforme também ele deu o exemplo da cassete. A cassete terminou, vais ter que recuar para voltar a ver, ou então vais virar a cassete para ver o outro filme do outro lado e depois já não tens uma outra oportunidade. Vais ter que voltar no outro lado, né? Porque a cassete tem o lado A e o lado B. Estamos a falar das músicas. Se você acabar a fita toda do lado A, só tens a opção ou de recuar ou de mudar para o lado B. Mas o lado B já está gravado.
Existem 3 fases no cérebro. 3 fases no cérebro. Que é a parte subconsciente, inconsciente e a consciente. Ok. Tudo que você começa a fazer neurologicamente, de maneira repetida, no consciente, quando ele vê que já está substanciavelmente consistente, ele passa para o inconsciente. E no inconsciente, ele só precisa de algumas repetições para ele para o subconsciente. O que acontece? A parte que consome mais energia, que exige mais esforço no cérebro, é a parte da consciência. Por isso é que é difícil viver intencionalmente. Mas é simplesmente fácil viver automaticamente. Uau. Entende? Uhum. Por quê? Quando é que você vive de maneira intencional? É quando você sai das 2 camadas do subconsciente do subconsciente e do inconsciente, passa a viver no consciente, que você sabe que toda ação que você está a premeditar agora vai te levar de maneira intencional ao resultado que você espera, não amanhã, hoje, agora. Entende? Isso tudo é uma escolha, é uma decisão. Por exemplo, o modelo automático é bom. Sabe por quê? Porque aquilo que nós chamamos de disciplina não existe. Disciplina é uma fala, mas é abstrata. É uma coisa abstrata. Por quê? Porque tudo que você se disciplina automaticamente vai sobre o inconsciente. Se você fazer uma coisa repetidas vezes, você te chama de quê? É disciplinado. Por exemplo, uma pessoa pontual. Pessoa pontual é porque repetidas vezes chegou no mesmo período, no mesmo timing, num lugar, num determinado lugar. Então aquilo gerou o quê? Só que o que acontece? Para lhe criar aquela facilidade de todos os dias estar naquele momento, aquilo gerou o quê? Foram repetições. E essa repetição, ele quando faz de maneira natural, já não está no consciente, está no inconsciente. E no inconsciente é o quê? Já está gravado. Só que o risco de colocar as coisas gravadas é você não saber o que você está gravando no teu cérebro. É o maior risco. Porque se você saber de maneira intencional o que estás a gravar no teu disco, automaticamente você sabe qual vai ser o resultado. Há uma frase bonita que diz assim: controla a entrada, que não vais precisar se preocupar com a saída. Se você controlar a entrada, você não precisa se preocupar com a saída, porque você já controlou a entrada. O grande problema no mundo das indústrias, por exemplo, nós estamos saímos da era da indústria para a da tecnologia. O que acontecia? Na linha de produção, eles começavam a criavam os protótipos e começavam a produzir. E eles chegavam até o fim, no fim é que eles notavam que o produto saiu com defeito. Certo? No fim, é que eles percebiam, e é o quê? É um custo. O material já foi todo desfeito, já teve custos e coisas assim de gênero. O que é que eles começaram a perceber? Nós não vamos controlar a saída, vamos controlar a entrada. Se o material não tiver adequado para entrar, não entra. Automaticamente eu já sei que a saída está tranquila. Tu a fazer essa conexão séria de controlar a entrada, vem-me aqui a frase que tudo começa e termina conosco. Se nós não demos permissibilidade das coisas acontecerem na nossa vida, automaticamente elas não acontecem. Nós, absolutamente tudo que nos acontece, nós é que demos permissibilidade, nós é que aceitamos. Se nós de antemão não permitimos, então lá em frente nós não teremos praticamente dissabores. E eu faço a conexão com o que o Osvaldo disse. E vou fazer mais a colação com o medo que ele disse das pessoas terem, que impede praticamente a ousadia. Nós devemos ser ousados. E que muitas das vezes essas pessoas podem ter conhecimento, podem ter habilidade, por falta dessa ousadia, então não atingem os seus objetivos. Por isso é que nossos seguidores, o tema está pertinentíssimo, vai metendo o teu gosto, vai subscrevendo. Para quem chegou agora, o nosso tema é
extraordinário, mentalidade de alta performance. Tema esse que tem constituído alguma inquietação na nossa sociedade, mas os nossos especialistas disseram que é possível, disseram que é moldável, disseram que independentemente das suas crenças você pode atingir. Então é pertinente que você saiba. E agora eu vou querer saber quais são as vantagens então de nós termos essa mentalidade de alta performance. Estamos mesmo quase na nossa meta final, mas eles não podem sair daqui sem deixar isto, porque você que está aí merece saber quais são as vantagens e o que deves fazer para atingir então esta mentalidade de alta performance. Eu te passo já a mentalidade, as vantagens. Deixa eu só terminar a minha fala para fechar com a entrada e a saída. É assim, nós somos seres completamente repetitivos. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente, você tende a repetir. Então, para você controlar a entrada, controla o que você vê primeiro. O que é que você vê? Quais são as coisas que você tem deixado permitir te influenciar de maneira visual? O que é que você tem ouvido? Quais são as coisas que você tem deixado de maneira superficial ou profunda te influenciar auditivamente? Sinestesicamente. O que é que você tem permitido? Quais são as emoções e sentimentos, não é? Quais são as emoções e sentimentos? Que ambientes você tem permitido se conectar para te gerar esse mesmo resultado? Porque se você saber, não, eu não posso, isto me é lícito, mas não me convém. Eu vou Nem tudo nos convém. Eu vou me abster disso, vou pura e simplesmente me alimentar disto. Eu vou me abster disto, vou pura e simplesmente me alimentar disso. Automaticamente, tu não precisas te preocupar do dia de amanhã, sabe por quê? Determinam o destino. Sabe por que você não vai precisar se preocupar do amanhã? Você sabe o que você está a semear, você sabe o que você está a ingerir hoje. Logo, você não precisa se preocupar com amanhã. Acontece uma coisa com as pessoas que bebem, por exemplo. Vou falar porque eu também bebi e bebo, certo? O que é que a pessoa bebe? Qual é a primeira coisa que a pessoa sabe, que a pessoa tem em mente quando bebe? Sabe que quando beber, ele vai ter uma ressaca ou vai ter um resultado que ele não espera. Entende? Então ele já sabe que eu vou ingerir isso, logo na saída vai me dar merda. Entende? Mas também tem aquela coisa das pessoas que têm uma inteligência emocional sadia, que tem aquela coisa, calma aí. Eu posso sim beber, mas o meu limite, em vez de 5, são 2. Entende? Ele controla a entrada e já nem precisa se preocupar com a saída, porque ele sabe que eu vou ingerindo 2, eu vou ter todo o outro processo sob controle. Agora mesmo vamos ter o processo sob controle e também temos que controlar nosso tempo, porque estamos aqui na reta final. A semelhança da pergunta que eu fiz, as vantagens então de ter uma mentalidade de alta performance, eu vou dizer, Luzola, por favor, 5 itens ou indicadores que é indispensável para ter uma mentalidade de alta performance. Depois, Osvaldo, 5 itens, indicadores, por favor, para uma mentalidade de alta performance. Viva, eu acho que o sucesso é a concretização de um objetivo de valor. Quando você alcança um objetivo e que você esteja satisfeito e que aquele objetivo ajude muita gente, traga valor acrescido a muita gente, é um sucesso. Então, nós temos que incutir a mentalidade de sermos ambiciosos para alcançarmos sucesso. A mentalidade de ambição, ela faz uma coisa para as pessoas, ela te liberta da massa. A massa, ela pensa na normalidade. A massa pensa da mesma forma. A massa diz, não tem problema, está tudo certo. Criam isso. A massa pensa assim. Mas as pessoas que têm uma mentalidade progressiva, uma mentalidade de crescimento de alto impacto, eles pensam além daquilo. Eles pensam, o que eu tenho que fazer agora para mudar isso? Como eu tenho que fazer para mudar aquilo? Eles têm essa mentalidade.
Está mesmo já na deixa final, estamos mesmo já no final. E eu fiz Aham. para mudar muita coisa, porque da forma que eu cresci, aonde eu cresci, nem poderia estar aqui. O conhecimento que eu obtive no médio, mesmo na universidade, não me permitia falar disso. Boa. Mas eu fiz algo. Eu mudei pessoas, mudei ambiente, mudei os caminhos, Muito bem. mudei a forma de fazer as coisas. Decisões E eu tenho determinam resultados destino. diferentes. Decisões Nem poderia estar aqui. determinam destino. Isso significa o quê? Que quando você utiliza a adaptabilidade, Aham. você consegue alcançar tudo que você E a desejar. criatividade, sobretudo. Exatamente. Muito bem, Luzola. Muito bem. Osvaldo, por favor. Simples. Já Para mim é definiu? simples. É, primeiro, o teu estado atual não define o teu estado desejado. Muito bem. Não define. Se está uma merda, você pode fazer da merda uma coisa maravilhosa. Então, às vezes nem preciso pegar 5. Primeiro versículo. Tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é agradável, perfeito, justo, leal, fiel, nisto pensai. Ok. Segundo, não atentai com o teu meio, mas atenta ao desejo de ter uma mentalidade nova para que você possa experimentar boa, perfeita e agradável vontade. Terceiro, tira a maldade dos teus atos. Porque você, para lavar o teu íntimo, não precisas fazer muita coisa, basta tirar a maldade dos teus atos. Tudo que você pensar e que você sentir que vai trazer maldade, não aplica. Porque a partir do momento que você começa a se treinar em tirar o mal e deixar pura e simplesmente o bem fazer a sua parte, automaticamente tudo na tua vida começa a mudar. Porque o bem prevalece sempre e o mal nunca vai prevalecer onde tiver O mal nunca bem. prevalece contra Meu o bem. meu conselho é, amigo, amiga, brodo, brada, seja a melhor referência para si, primeiro, e depois para os outros. Ok, muito bem. Eu vou começar por vos despedir mesmo com uma frase de Mahatma Gandhi. Seja a diferença que tu queiras ver no mundo. Decisões determinam o destino. Seja a tua melhor versão. Cada dia te é dado uma oportunidade para ser a tua melhor versão. Não tens oportunidade, seja você mesmo a oportunidade. A sorte é o que as pessoas dizem, aquelas pessoas que não têm o comprometimento para atingir seus objetivos. Por isso, a lei do planta ainda vigora. Você vai semear o que você plantar hoje. Independentemente do que aconteceu na tua vida, no teu passado, o teu passado não tem que definir o teu futuro. Você, hoje, tu és o que decidiste ontem e amanhã serás o que decidiste hoje. Por isso, o que decidires hoje é que vai definir. Então, pega a chave que nossos especialistas aqui disseram, ousadia, atitude, deixa a procrastinação, o medo. Então, próxima quinta-feira estaremos de volta com tema e convidados extraordinários. Fique ali, meta o teu gosto, subscreva para receber a nossa notificação. Podcast Sabedoria Ilimitada. Segue a página e até a próxima.